Alô, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja uma realidade no coração e na vida de cada um. Estamos iniciando mais um vídeo e hoje vamos estar trazendo a terceira parte do estudo, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Esperamos que possamos estar sendo edificados com o estudo da palavra do Senhor todas as quarta-feiras. Neste mesmo horário, nós estamos aqui para trazer esse estudo da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a cada um. Daqui a pouco estaremos entrando na palavra de Deus. E hoje, se você quiser já ir, você que está nos acompanhando, porventura estiver conosco, você pode abrir sua Bíblia no Salmo 119. Nós estaremos hoje falando nessa terceira parte do nosso estudo sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Estaremos tomando por base o Salmo 119. Salmo 119 tem 176 versículos e em todos esses versículos ele faz menção da palavra de Deus, exaltando, enaltecendo, falando da excelência da palavra de Deus. Antes quero cantar o hino em nome de Jesus Cristo. Convido você a meditar na mensagem de mais este hino aí, que vou estar entoando ao Senhor, e após dando início à terceira parte do nosso estudo em nome de Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem desse hino. Não sou mais como era eu. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e quase ele encheu meu coração. Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em teu amor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e quase ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em teu amor.
tocou-me, Jesus, tocou-me. Que paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da Amém. Que a letra desse hino, a mensagem desse hino, nos edifique em nome de Jesus Cristo. O toque de Jesus é um toque que nos traz vida, que faz milagre, é um toque que salva, toque que liberta, o toque de Jesus. Queremos agradecer aí a irmã Sônia Brígida, Marley Salomé, o Sidney Romildo, Silvana, que está conosco aí, Carlinda Oliveira e Deise Tchuca. Deus abençoe a todos vocês que estão aí conosco, em nome de Jesus Cristo. Que esse hino possa ter edificado na sua letra os nossos corações. Gosto muito desse hino, há muito tempo que eu conheço e que eu canto, e cada vez que eu canto esse hino, eu sinto realmente a alegria de poder fazê-lo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele receba o nosso louvor. Uma pequena oração, e estaremos entrando na terceira parte do nosso estudo sobre o tema, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Vamos orar. Querido Senhor Deus, mais uma vez queremos louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. O Senhor é maravilhoso. Nós agradecemos pelo fato de conhecer a Tua palavra. É uma bênção, ó Deus, conhecer um pouquinho da Tua palavra. A Tua palavra que é vida, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu peço ao Senhor que abençoe cada um que está conosco neste momento, nesta gravação, e que Tu abençoes aquelas pessoas que posteriormente, ó Deus, estarão assistindo esse vídeo. Abençoe de uma maneira muito especial, nós pedimos no nome santo e glorioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Como eu já disse, nós vamos estar hoje na terceira parte do nosso estudo sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E é realmente algo muito importante. E eu escolhi para trazer para nós nesta noite alguns versículos daquele maior capítulo da Bíblia. Você já deve saber qual é. Nós vamos estar falando sobre o Salmo de número 119. O Salmo 119 é o maior salmo de todos os 150 e também o maior capítulo que se encontra em toda a Bíblia. São 176 versículos. E nesses 176 versículos, todos eles fazem menção, falando da grandeza, da excelência da palavra de Deus. A excelência da palavra de Deus. A grandeza da palavra de Deus. Bem, como são 176 versículos, nós não teríamos condições de ler todos eles nesses poucos minutos que aqui estudamos a palavra. E então eu escolhi alguns versículos para estar falando deles. Como eu já disse, os 176 salmos, todos eles, versículos, 176 versículos da palavra do Salmo 119, todos eles fazem menção da grandeza da palavra de Deus, da excelência da palavra de Deus. O título aqui na minha Bíblia desse salmo é A Excelência da Lei do Senhor e a Felicidade daquele que a observa, daquele que a observa. Então, primeiro, a palavra de Deus, ela é excelente. É o livro dos livros. Não existe nenhum best-seller,
se compara com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Ele é o livro por excelência. E a palavra do Senhor, ela é excelente e é feliz aqueles que observam a palavra do Senhor, que observam, que guardam no coração, que vive a palavra de Deus, que vive a palavra do Senhor. E aí, eu escolhi alguns versículos para nós estarmos falando sobre eles e vendo aí a excelência da palavra de Deus. O quanto é excelente a palavra de Deus, o quanto ela nos edifica, o quanto ela nos traz vida, o quanto ela é maravilhosa e poderosa. E alguns desses versículos do Salmo 119 que eu escolhi, vai nos trazer aí esse entendimento. O Salmo 119 também é considerado o salmo mais didático da palavra de Deus. Né? O que é didático? Aquilo que nos ensina, que traz instrução, né? que instrui. Então, isso é didático. Traz instruções. Então, ele é considerado um salmo didático. Ele nos ensina muito sobre o valor da palavra de Deus, né? Da Bíblia Sagrada. E nós vamos começar com o primeiro versículo, o versículo de número 1. Salmo 119, versículo 1. Começa dizendo assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado, bem feliz, os que trilham caminhos retos. Caminhos sábios, caminhos verdadeiros. Né? Os que trilham caminhos retos. E além de andar em caminhos retos, andam na lei do Senhor. A lei que se encontra aqui nesse livro, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ele diz que é bem-aventurado, bem feliz, aqueles que além de andar em caminhos retos, caminhos corretos, caminhos abençoados, caminhos de bênçãos, caminhos direitos, né? Quando fala de caminhos, a Bíblia, normalmente ela está falando de conduta de vida, né? Por onde andamos, né? Com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras, com a nossa visão, com a nossa maneira de ver a vida. Está falando disso. E as pessoas que andam nesses caminhos retos, que vivem uma vida reta e andam na lei do Senhor, são bem-aventuradas, são felizes. E a gente pode testar isso por experiência própria. Eu fui criado no Evangelho, né, na igreja, mas um dia eu tive uma experiência pessoal com Jesus, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e passei a observar melhor a palavra de Deus. Desde esse dia, eu passei a ser feliz, né? Mesmo nos momentos de luta e dificuldade da vida, eu passei a ser feliz em Cristo Jesus pela palavra de Deus na minha vida, né? E confirmando isso que está dizendo o versículo 1 do Salmo 119. Outro versículo que eu escolhi para nossa edificação nesta noite, para esse nosso estudo bíblico, é o versículo 5. O versículo 5 do Salmo 119 diz assim: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos, os estatutos de Deus. O salmista diz aqui: tomara, eu desejo isso, eu quero isso, eu quero o quê? O que eu desejo? O que eu estou querendo? Que os meus caminhos sejam dirigidos, quer dizer, que os meus caminhos não sejam caminhos tortuosos, não sejam caminhos perdidos, não sejam caminhos de perdição, mas sejam caminhos dirigidos, caminho de sabedoria, caminho de entendimento, e de uma tal forma que eu possa observar os teus estatutos. Então isso nos ensina que conforme a maneira que nós vivemos,
nós não teremos nenhuma condição de observar os estatutos do Senhor. O que são os estatutos? São os mandamentos, não é? Aquilo que Deus quer que façamos. Aquilo que Deus ordena é ordem. Né? Estatuto é aquilo que regula a nossa vida. É algo que regula. Isso é estatuto. Algo que regula. Um texto que regula alguma coisa. E a palavra de Deus, ela é um estatuto que regula a nossa vida. E a nossa vida deve estar de acordo com a palavra de Deus. Nós costumamos dizer que a Bíblia Sagrada é nossa regra de fé e vida, ou seja, a nossa fé é pautada na Bíblia Sagrada, a nossa conduta de vida é pautada na Bíblia Sagrada. E aqui o salmista escreveu dizendo, tomara, né? Ou seja, eu desejo, eu quero isso, eu quero o quê? Que os meus caminhos sejam dirigidos, conduzidos, organizados, com uma direção certa, que seja um caminho com uma direção certa, que eu veja, né, o destino final do meu caminho. E que seja assim de tal maneira que eu possa observar os teus estatutos, para que os teus estatutos regulamente a minha vida, né? Para que minha vida esteja pautada de acordo com a tua vontade, com os teus estatutos. Este é o versículo 5 do capítulo 119, do Salmo 119. Outro versículo também escolhido por mim, que eu escolhi, foi o versículo 9. O versículo 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. O salmista aqui lembrou-se dos jovens, porque ele também havia sido jovem, foi jovem um dia, viveu a sua juventude, viveu os desejos da juventude, viveu os caprichos da juventude, ele viveu na sua vida de jovem, e ele lembrou, e aí ele disse aqui no versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho. Então, lembrando aos jovens, e isso pode ser aplicado a nós hoje, que os nossos caminhos devem ser purificados. Que o jovem deve procurar purificar o seu caminho, andar por um caminho puro, ser puro na sua conduta de vida, na sua maneira de viver. E como é que ele conseguirá purificar a sua vida? Como é que ele vai conseguir purificar a sua conduta de vida, ter uma conduta de vida pura, né? Como ele vai conseguir isso? Ele disse, observando, quer dizer, olhando o seu caminho, considerando a sua maneira de viver, considerando a sua conduta de vida, de acordo, conforme a tua palavra, conforme a palavra de Deus. A maneira mais correta de se purificar o caminho, de andar e viver por um caminho puro, de ter uma conduta de vida pura, de viver uma vida pura, é observando esse caminho, colocando esse caminho de acordo com a palavra de Deus, tendo a nossa vida, a nossa conduta de vida de acordo com a palavra de Deus. Eu fico muito preocupado hoje em dia, porque as pessoas se afastaram tanto da palavra de Deus. Não se preocupa em ter tempo de meditar na palavra de Deus. Não se preocupa em ter tempo de aprender, de observar, de ler a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E o resultado é funesto. O resultado é tudo isso que estamos vendo aí. É uma desestruturação total da família, da sociedade, né, na política, na vida social, tudo desestruturado. E a principal causa dessa desestruturação de tudo isso é o afastamento da palavra de Deus. Os jovens, principalmente, não fazem isso aqui. Purificar a sua vida, observando a sua vida, colocando a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E para isso é necessário ler, meditar, estudar, guardar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é o versículo 9 do Salmo 119.
O versículo seguinte é o versículo 11. O versículo 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardei a tua palavra. Né? Na minha tradução aqui diz escondi. Né? Escondi, guardei, eu coloquei lá dentro do meu coração. Né? Escondi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista tinha uma preocupação em não pecar contra Deus. Preocupação essa que deve ser nossa também. Nós também devemos ter essa preocupação em não pecar contra Deus. E nada daquele negócio, é impossível, ninguém vive sem pecar. Claro que não vive, não. Por isso que nós temos que buscar a orientação da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, pautar a nossa conduta de vida de acordo com a palavra de Deus, guardando ela no nosso coração, meditando nela, para não pecar contra Deus. É uma maneira eficaz de não pecar contra Deus, é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Isso condiz muito com o título desse estudo, com o tema desse estudo, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E esse versículo está fazendo isso muito claro, dessa importância. Eu não quero pecar contra Deus, então o que eu devo fazer? Colocar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Então, esse é o versículo 11 do Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Temos um outro versículo, o versículo 45, é o versículo seguinte que escolhi para nosso entendimento da palavra de Deus nesta noite. Versículo 45, né, Salmo 119, versículo 45, diz assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Aqui o salmista viu na palavra de Deus também uma forma de libertar-nos, de sermos libertos, de sermos livres. Quem medita na palavra de Deus e tem a sua vida pautada na palavra de Deus, ninguém e nada escraviza essa pessoa. Essa pessoa não aceita ser escravizado por nada. A pessoa que conhece a palavra de Deus, a pessoa que pauta a sua vida na palavra de Deus. Por isso que o salmista diz aqui: andarei em liberdade. Quem conhece e vive na palavra de Deus, anda em liberdade, tem liberdade, ele é liberto, né? Pois busquei os teus preceitos, né? Busquei os teus preceitos que estão claros na tua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Bendito o nome do Senhor. Então, a outra importância da palavra de Deus na nossa vida é que ela nos dá liberdade. Ela nos coloca no coração o propósito de não nos escravizarmos a nada aqui nesse mundo. Nada pode nos escravizar. E quando temos a palavra de Deus e vivemos nela, nada nos escraviza. Este é o versículo 45. Ainda o versículo de número 59, do Salmo 119. Salmo 119, versículo 59. Diz assim: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Considerei os meus caminhos. Quer dizer, eu procurei olhar por que caminhos eu tenho andado. Eu procurei observar e olhar como tem sido a minha conduta de vida aqui nesse mundo. Eu comecei a observar isso, eu comecei a olhar isso, eu comecei a me preocupar com isto. Comecei a me preocupar, considerei, observei, eu procurei ver os caminhos. E ao ver os meus caminhos, ao ver a minha conduta de vida, o que eu fiz? Voltei os meus pés para os teus testemunhos. Quer dizer, testemunho é a palavra de Deus. Quando ele diz que observei, considerei os meus caminhos, e aí eu comecei a perceber que os meus caminhos não estavam corretos, não. Que eu não estava correto na minha maneira de viver, na minha conduta de vida. Eu observei isso. Observei que eu não estava correto. Então,
ao ler a tua palavra, ao observar os teus testemunhos, eu vi que eu precisava mudar de caminhos, mudar de conduta de vida, mudar os princípios, rever os meus conceitos de vida. E então voltei para os caminhos do Senhor, que a tua palavra me apontou. Bendito o nome do Senhor. Versículo 72, Salmo 119, versículo 72, diz assim, esse versículo é um dos mais maravilhosos que a gente pode ler desse Salmo. É o versículo 72, ele diz assim, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. O salmista sabia o que estava falando. Ele sabia o que estava falando. Melhor é para mim a lei da tua boca, quer dizer, a lei que a tua boca proclama, declara, a tua palavra, os teus ensinamentos, para mim é muito melhor do que muita riqueza. É melhor ter a tua palavra, é melhor receber a palavra do Senhor, a palavra que sai da boca de Deus para a edificação da nossa vida, para nos ensinar, para nos edificar. É melhor receber essas palavras do que alcançar riquezas, ouro e prata, quer dizer, dinheiro e bens. A palavra de Deus, os testemunhos do Senhor, a lei que vem da boca do Senhor é melhor que o dinheiro, é melhor que os bens, é melhor que as riquezas. Esse é o versículo 72, né, do texto do Salmo 119. Ainda, versículo 105. Esse versículo é conhecido e muita gente o sabe de cor. Até pessoas que não lê muito a Bíblia sabem desse versículo de cor, né? E o verso 105 diz assim, verso 105 do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer dizer, a palavra de Deus é uma lâmpada que quando ela acende, quando essa lâmpada se acende, ela traz luz para a nossa vida. Luz para os meus pés, ela clareia a nossa vida, ela revela o que está em volta de nós, ela revela quem somos nós, ela revela Deus para nós, ela revela a vontade de Deus para nós, ela revela o que nós devemos para agradar a Deus, por isso ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o verso 105. Nós precisamos de luz para os nossos caminhos, luz para a nossa vida. E a verdadeira luz que alumia a nossa vida é o Senhor Jesus, a palavra do Senhor nosso Deus. Está aí o versículo 105 do Salmo 119. Versículo 110. Temos o versículo 110 que diz o seguinte: os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Ele quer dizer que os ímpios me armaram laços, dizer, aqueles inimigos que querem ver o nosso mal. O que é armar laço? Fazer armadilha, é fazer emboscada, é trair, é pegar a traição, é preparar uma traição, né? E ele sabia que tinha isso. Os ímpios me armaram laços. E diante dos laços, das ameaças dos ímpios, o que eu fiz? Eu não me desviei dos teus preceitos, porque ele sentia que os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, é também proteção na nossa vida contra os laços do inimigo, contra os laços dos ímpios. Esse é o versículo 110 do Salmo 119. Vamos ainda para o versículo 120, versículo 120 do Salmo 119. Diz assim: o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Há uma palavra em Hebreus que diz que a palavra de Deus toca nas nossas juntas e medulas.
Quando toca nas nossas juntas, o que é as juntas? São as nossas articulações. A medula é aquela parte, aquela coisa que tem dentro da nossa coluna vertebral, da nossa espinha, né? O que nós temos dentro de nós. Medula, né? Dentro da nossa espinha, que se for tocado, pode nos colocar numa cadeira de roda. E ele está dizendo aqui, o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Os juízos de Deus são verdadeiros, são santos, são justos. E o salmista, em muitos salmos, falou da justiça de Deus. Os juízos de Deus são justos. É implacável, o juízo de Deus é implacável. Deus não aceita suborno de ninguém. Deus não aceita, ele é dono da vida, é dono do ouro, da prata, ele é dono da nossa própria vida, ele é dono de tudo. Ele não, e com ele, a justiça dele é verdadeira, hein? E santo. E se a justiça de Deus é santa e nós somos pecadoras, então temos que temer o juízo de Deus? Sim. Né? O juízo de Deus, sim. O salmista colocou isso aqui, né? O meu corpo se arrepiou com temor de ti. Isso é coisa que não tem acontecido hoje. Pessoas têm brincado com Deus, têm brincado com o nome de Deus, têm brincado com a santidade de Deus, têm brincado com o poder de Deus, não há respeito mais para com a pessoa de Deus, com o nome de Deus. Isso tem acabado. Mas o salmista está mostrando aqui, nos ensinando qual deve ser a nossa postura diante de Deus, nesse versículo 20 do Salmo 119. Ele diz, o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Verso 130, versículos 130, né, do Salmo 119. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Expondo a palavra, isso que estamos fazendo aqui, expondo a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, estudando, né, a palavra de Deus. Está dizendo, a exposição das tuas palavras dá luz, né? Dá luz, se clareia a nossa vida, nos tira da escuridão mental, da escuridão dos sentimentos, da escuridão do coração, da escuridão por não vermos corretamente as coisas. A palavra de Deus, quando ela é exposta, ela acende essa luz e a gente começa a ver a realidade de tudo quando essa luz é acesa da palavra de Deus. E ela traz entendimento. Agora, traz entendimento a quem? Aos simples. Aos simples. Às pessoas simples. Ela traz entendimento a essas pessoas, né? Que é o verso 130, a exposição das tuas palavras, dá luz e dá entendimento aos simples. E estamos terminando, vamos ver mais 4 versículos. O versículo de número 140. Versículo 140 diz o seguinte, a tua palavra é muito pura. A verdadeira palavra de Deus é muito pura. É o que o salmista diz aqui, né? 140, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Ele viu a pureza da palavra de Deus, que ela é realmente pura, é santa, e ele passou a amar a palavra de Deus. Precisamos aprender isso, precisamos amar a palavra de Deus, porque ela é pura. Queremos ver pureza, queremos trazer pureza para a nossa vida, vamos nos encher da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Versículo 160 diz o seguinte, a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 36, Jesus orando por nós, ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Evangelho de São João, capítulo 8, verso 36. Né? Santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. E aqui o salmista estava vendo essa realidade e dizendo o seguinte: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E Deus não muda nisso. Bendito o nome do Senhor. Nosso penúltimo versículo é o versículo 165. Ele diz o seguinte: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha o que diz esse versículo. Versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, que é a lei, né, que é a palavra de Deus, está aqui na Bíblia Sagrada, quando nós conhecemos, nós passamos a ter uma paz duradoura e firme, uma paz perene, né? Nós temos esta paz. Tem paz, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Para quem ama a lei do Senhor, para quem obedece à lei do Senhor, para quem anda na palavra de Deus, não há tropeços. Não há impedimento. Há dificuldade, mas não há impedimento. A pessoa prossegue, né? E o nosso último versículo, que é o versículo 173, ele diz o seguinte: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. O salmista passou a confiar na mão do Senhor, e confiar tanto que ele clamou: venha a tua mão, venha a tua mão socorrer-me. A mão do Senhor, ele viu que havia socorro nela, por isso pediu a mão do Senhor sobre ele. Venha a tua mão socorrer-me. Por quê? Pois escolhi os teus preceitos. Amém. Bendito o nome do Senhor. Essa é a nossa terceira parte do nosso estudo sobre o tema a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Na quarta-feira que vem, nós vamos trazer a quarta parte desse estudo da palavra do Senhor, trazer a quarta parte desse estudo, né? A importância da palavra de Deus em nossas vidas. E lá nós vamos considerar no livro de Oséias, né, o capítulo 6, versículo 4, e outros textos também sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, divulgue esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu quero convidar também você para visitar o meu canal no YouTube, Sansão, espaço R. Silva, né? Tudo em letra minúscula, então, e sem acento. Sem acento, letra minúscula, sem acento. Sansão, espaço R. Silva. É o meu canal no YouTube. Eu convido você para estar entrando lá e nos ajude a evangelizar, divulgando aí nossos vídeos. Lá você vai achar duas playlists já. Uma playlist é sobre a salvação, o evangelho da salvação, como ele é. Essa é a primeira playlist. E a segunda playlist é desse estudo que nós estamos colocando aqui, estamos levando lá para o YouTube, no nosso canal, Sansão, espaço R. Silva. Tá? Em nome de Jesus. Entra lá no nosso canal, já tem bastante mensagens e hinos também, e esses estudos estão lá, e outros mais nós traremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até domingo que vem, quando estaremos aqui às 8h30, trazendo uma mensagem de salvação, essa mensagem baseada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe de uma forma muito especial a cada um, e muito obrigado a você que esteve conosco aqui durante a gravação deste vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja uma realidade no coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.